Graças e paz, queridos, esse é o nosso vídeo acerca da exposição do livro de Atos. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos ver o capítulo 7, o Sermão de Estevão. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu queria te encorajar a assinar esse canal, a compartilhar com seus amigos, ativar o sininho com as notificações, se inscreva, não deixe de se inscrever, para que a plataforma entenda que é um conteúdo relevante. Se você não está assistindo, está ouvindo pelo Spotify, eu te aconselho a mesma coisa. Compartilhe esse podcast também, que vai estar em formato de podcast. E eu queria que você fosse lá, pegue sua Bíblia, tome anotação. Atos capítulo 7, a partir do verso 1. Amém? Então diz assim: o testemunho de Estevão diante do conselho. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? Quais eram as acusações? Que lá no capítulo 6, conforme a gente viu no livro anterior, falsas testemunhas, no verso 13 diz assim: falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para o Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então essa foi a acusação. Eles levantaram falsas testemunhas, testemunhas que foram pagas para acusar Estevão que ele estava falando contra o templo e contra a lei de Moisés. Aí no verso 7, Estevão está diante desse conselho e ele fala assim, o sumo sacerdote lhe pergunta: são verdadeiras essas acusações? E no verso 2 do capítulo 7, Estevão fala assim: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes dele se estabelecer em Harã. E lhe disse: deixa sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 4. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã, até seu pai morrer. Depois, Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Verso 5. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertencia a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Verso 6. Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Verso 7. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que os escravizar, e, por fim, sairão dali e me adorarão neste lugar. A gente vê essa promessa sendo feita a Abraão lá em Gênesis 12, Gênesis 15, e Deus ele fala com Abraão sobre a adoração em Jerusalém. Então no verso 8 diz assim: naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão, um sinal visível que aquele povo pertencia a Deus. E Abraão, começa com Abraão esse sinal da circuncisão. Quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel, que deu origem às 12 tribos. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e o Faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio. Verso 11. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã, toda a história que você já conhece. Mas Estevão está explicando desde lá de Abraão. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento lá no Egito. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos.
e os apresentou ao faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó e todos os seus parentes, ao todo 75 pessoas. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como os nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Verso 18. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Verso 20. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-lo. Mas isso não aconteceu. Verso 26. No dia seguinte visitou novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Deixa eu só marcar aqui. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo tempo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta para o Egito. Era esse mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: Quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim como muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho, pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio do seu povo. Verso 38. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai. E ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Verso 39. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles, como está escrito no livro dos profetas: Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel. Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia, o juízo sobre o pecado.
Verso 44. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para o seu novo território e ficou ali até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso poderiam me fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram os céus e a terra? Povo teimoso, vocês têm coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Olha que discurso duro de Estevão. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Falando acerca de Jesus. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles tamparam os ouvidos e, aos gritos, lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Queridos, olha que pregação poderosa. Estevão, ele foi eleito, a gente viu lá no vídeo anterior, na exposição de Atos 5, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio da graça de Deus, de fé, de graça do Espírito Santo. Isso aí a gente já viu nos capítulos anteriores. E agora ele sofre uma falsa acusação. Ele está perante o conselho ali dos líderes judeus e um dos líderes, Caifás, o sumo sacerdote, no verso 1, o sumo sacerdote, quem é? É Caifás, pergunta: são verdadeiras essas suas acusações? E ele fala assim: posso me explicar? Trazendo para a nossa versão de hoje, né? E ele começa a explicar desde Abraão, passando por Moisés e a profecia de Moisés, e que vieram os profetas e alguns foram apedrejados que anunciavam a Cristo, e que o povo construiu e que o povo construiu um bezerro no meio do deserto, porque Moisés estava há muito tempo lá no Monte Sinai, e por causa disso o povo foi levado para o exílio babilônico, no qual ficou 400 anos, e Estevão vai poderosamente explicando a história do povo de Israel. E algo que me chama a atenção é quando ele fala acerca de Moisés, no verso 31, quando Moisés viu aquilo, a sarça queimando, mas não se consumia, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse, verso 32, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Olha que poderoso. A presença de Deus nos atrai. Assim como atraiu a Moisés para que ele subisse ao monte e visse aquela sarça que queimava, mas não se consumia, nós fomos atraídos pela pessoa de Cristo. Uma venda caiu dos nossos olhos. E hoje a gente não vê essa sarça, mas a gente vê que há vida. Nós somos chamados de testemunhas de Cristo. Porque assim como Moisés foi atraído de maneira irresistível por aquela sarça, algo totalmente sobrenatural, queimava, mas não se consumia. O Espírito Santo queima dentro de mim e de você e não nos consome. Porque a ira de Deus foi derramada em Cristo Jesus. E hoje nós temos a presença de Deus habitando dentro de nós e essa presença não nos consome. E tal qual aquela sarça que queimava e não se consumia, assim somos nós, seres imperfeitos, não temos valor algum, aparentemente falando, não temos valor algum, somos como uma sarça seca, mortos, sem vida, como aquela sarça seca. Uma sarça é uma planta seca, totalmente seca, tudo propício para que aquela chama lambesse aquela planta seca, extremamente seca, como acontece nas queimadas aí no mundo, no Brasil afora, quando o clima está muito seco, a vegetação está seca, qualquer fagulha já alastra um fogaréu. Aquela sarça seca que não tinha beleza, não tinha vida, aquele fogo não consumia aquela sarça. E hoje nós éramos tais quais aquela sarça, secos, sem vida, mas agora temos esse fogo dentro de nós que queima e não nos consome, porque a consumação da ira de Deus, do fogo de Deus para a ira, foi derramada em Jesus Cristo, que pagou o preço no meu e no seu lugar. Então já existia naquela sarça uma tipificação da obra da graça em nós. Então, no verso 34 diz assim: por certo tempo, Deus ele fala a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o enviei de volta ao Egito. Moisés ele havia fugido, porque aqueles homens que estavam brigando acusaram Moisés dele ter matado o egípcio. De certo, aqueles homens viram, e ele foge do Egito. E agora Deus fala para Moisés: eu ouvi a oração do meu povo, volte para o Egito, a fim de que pudesse libertar o povo de Israel, os israelitas. Então, a gente vê que Deus, ele, por mais que ele seja o criador dos céus e da terra, ele não está insensível às nossas orações, às nossas necessidades, às nossas petições. Fala aqui no verso 34: de certo tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido os seus gemidos e desci a fim de libertá-los. Então Deus, ele é um Deus que ele criou os céus e a terra, criou o cosmos, o universo todo, mas ele é um Deus pessoal que tem ouvido a sua e a minha aflição e que desceu a fim de nos libertar. E a maior obra que ele fez foi o plano da salvação, se tornando homem, habitando entre nós, não usando da condição de Deus, mas se fazendo igual ao ser humano, para que pudesse ser o substituto perfeito. Em nada pecou. E a justa exigência da ira de Deus foi derramada em Cristo Jesus. E por causa disso, esse fogo, tal qual daquela sarça, queima dentro de nós e não nos consome. Porque foi derramada a ira de Deus sobre Jesus. Deus desceu para ouvir o nosso clamor, ouviu o nosso gemido, nos libertou. Para todas as coisas da nossa vida, Deus ele é um Deus presente. Para uma situação financeira, uma situação de saúde na família, seja lá o que for. Assim como Deus ouviu aquele povo no Egito, Deus ele nos ouve e ele intervém ao meu e a seu favor. Amém? Então, verso 35. Era esse mesmo Moisés que o povo havia rejeitado, quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz?
Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Há um propósito de Deus. Moisés ele havia cometido um homicídio ao matar um egípcio, mas até aparentemente o pior pecado não aniquila o propósito de Deus para a minha e a sua vida. Por mais que você se sinta indigno, por mais que você se sinta rejeitado, mas Deus levantou desde a eternidade um propósito para a sua vida, tal qual tinha Moisés como libertador do Egito. E Deus aparece a ele e o nomeia para ser esse libertador e envia para ser líder e libertador. Claro que nós somos chamados para andar em uma vida de santidade, mas um pecado que você se arrependeu não pode parar o plano de Deus para a sua vida. Um erro, uma atitude impensada que você tomou, depois de se arrepender, não pode parar o propósito para o qual Deus te ungiu e te selou. Nada é maior do que a soberania de Deus. Nada é maior do que os planos de Deus. Coloque-se, alinhe-se a esse plano e você vai poder desfrutar desse chamado, dessa vocação, tal qual foi Moisés. Moisés errou, matou aquele egípcio, mas Deus o alinha com seu plano e ele se torna o libertador do povo hebreu. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Então Moisés já começa a falar profeticamente a respeito de Jesus, da vinda do Messias. Verso 38, Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Nós temos recebido essa palavra da parte de Deus, palavras que nos dão vida, palavras que nós ouvimos, e fé é gerada no meu e no seu coração. Nós somos portadores das boas novas, do evangelho da paz. Nós somos agora esses dispenseiros da glória de Deus, encarregados de levar por esse mundo a mensagem da cruz. Você não foi chamado por Deus, por Cristo Jesus, para viver aquém do propósito de Deus. Moisés errou, Deus alinhou ele ao propósito e ele passou a ser líder dos hebreus e libertou aquele povo do domínio egípcio. Há um propósito de Deus para a sua vida. As suas atitudes erradas não determinam o fim do seu propósito, mas Cristo Jesus, ele determina onde você vai chegar. Alinhe-se ao projeto, à vida de Deus em você, e você colherá a maravilha que é andar nessa novidade de vida que é nos caminhos de Cristo Jesus. Amém? Verso 42, então Deus se afastou deles. Aí depois Deus trata com Moisés no monte, o povo faz um bezerro de ouro e Deus se indigna daquele pecado e Deus se afastou deles e os entregou para servir as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Pois a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel. Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-lo. Por isso, eu os enviei para o exílio, para além da Babilônia. Vemos claramente que quando nós fugimos do propósito de Deus, por nossa própria vontade, iremos inevitavelmente para longe da presença. Mas Deus é um Deus de tanta graça, de tanta misericórdia, que Ele providencia a solução. Ele envia Cristo Jesus para nos resgatar, para nos trazer a vida novamente. E diz assim, verso 46, Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Verso 48, o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos com mãos humanas, como diz o profeta. E Deus mostra agora a sua soberania, como diz o profeta, citando Isaías 66, verso 1 ao 2.
O céu é meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construíram para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso poderiam me fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram os céus e a terra? Esse é o Deus que nós servimos, o Deus criador dos céus e da terra. Que a sua presença não pode ser suportada num templo físico. Claro que isso não invalida a ordem de nós nos congregarmos como igreja, mas o lugar físico em si não é santo. O que é santo somos nós, eu e você, que juntos fazemos parte da igreja de Cristo. Um é a mão, outro é a cabeça, outro é o pé, e a igreja trabalhando, esse corpo trabalhando bem ajustado, a mão desempenhando o papel da mão e não o pé querendo ser a cabeça, mas todos ajustados, unânimes, num só espírito, repartindo tudo como era a igreja primitiva, de modo que não havia entre eles algum necessitado. Isso está lá em Atos 2, do verso 38 ao 42. E diz aqui, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, perdão, verso 51, povo teimoso. Aqui Estevão já começa a levantar a acusação contra aqueles judeus, os líderes judaicos, que estavam ouvindo a sua exposição. Povo teimoso, vocês têm coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Olha que palavras duras essa de Estevão. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, o Messias, Jesus, a quem vocês traíram e assassinaram. Então aqui Estevão joga na cara que por causa da... Jesus morreu porque os judeus que eram portadores da promessa, da lei, por meio da nação judaica vieram os profetas, eles rejeitaram o Messias e crucificaram a Jesus. E Estevão fala que eles resistem ao Espírito Santo e têm o seu coração incircuncidado. E fala que eles mataram os profetas que predisseram a vinda de Jesus. Vocês, olha que poderoso, que forte, vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele, ou seja, ficaram com raiva de Estevão. Mas Estevão, homem cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E esse é um ponto, ver a glória de Deus, estar tão conectado com Deus, a ponto de que nada mais importe, somente o prazer da sua presença. É isso que Estevão estava vendo, a glória de Deus, contemplando Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Então, Estevão fala que os judeus crucificaram a Jesus, mataram os profetas que predisseram, que profetizaram acerca do justo, do Messias, de Jesus. E agora, agora Estevão está contemplando os céus abertos e está vendo Jesus à direita de Deus, lugar de honra, lugar de autoridade. E creio que essa deve ser uma experiência incrível. Olhar para os céus e ver Jesus à direita de Deus Pai. E eu entendo que Estevão estava exatamente nesse ponto até que nada mais importava. Nada mais terreno importava. Nem mesmo a ira daqueles líderes judeus. Porque ele contemplava algo muito maior, que é a presença santa de Jesus, à direita de Deus. Ele viu os céus abertos, e às vezes os céus estão abertos sobre nós, e nós estamos querendo olhar para o lado, olhar para as circunstâncias, olhar para o problema, olhar para o vale. Estevão estava diante de um apedrejamento da ira daqueles judeus, mas ele olha para os céus, porque o nosso socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Estamos
tão atarefados com as nossas rotinas e atividades, com os problemas cotidianos, que esquecemos de olhar para os céus abertos, para a glória de Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? Isso é poderoso demais. Isso é uma consciência de eternidade. Isso é uma consciência de que há algo muito maior que nos espera. Nós somos crentes chamados para andarmos nessa terra, olhando para o alto e avançando para a frente, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós nos dirigimos aqui nesse mundo, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, olhando para o alto e progredindo para a frente, para a carreira que nos foi proposta, com os olhos na eternidade e com os pés rumo ao propósito para o qual Deus nos chamou. Amém? Essa é a motivação, a ponto, tal qual como Estevão, que via os céus abertos e via Jesus à direita de Deus. A nossa consciência hoje é que venhamos a largar um pouco os nossos entretenimentos, as nossas telas, e venhamos a olhar para os céus abertos sobre nós. Porque assim como Deus criou os céus e a terra, Deus também é um Deus pessoal, que ouve a nossa oração, que ouve a oração do aflito e desce a fim de nos livrar. Os nossos olhos voltados para a eternidade e os nossos pés seguindo o propósito. Amém? E disse assim, verso 57, eles tamparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. A gente vê aqui, quando Saulo aparece em cena, Saulo era um perseguidor dos judeus, que é o apóstolo Paulo, né? Ele não troca de nome. Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome grego, é o mesmo nome. E Saulo vê Estevão sendo apedrejado. Eles tiram as suas capas e jogam aos pés de um tal de Saulo. Verso 58, enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Estevão sendo apedrejado, recebendo pedradas fortes. Ele fala assim: Senhor, recebe o meu espírito. Ele entrega o espírito. E em seguida, ele exerce o amor cristão, a compaixão, mesmo tomando pedrada. Ele fala: Senhor, não os culpes por esse pecado. Estevão, queridos, Estevão tomando pedrada. Ele ora por aqueles que estão o apedrejando. Senhor, não os culpes por esse pecado. Olha só. E às vezes você está triste por uma liderança na igreja porque não te deu bom dia. Você está triste por um pastor que passou do seu lado e não falou com você. Estevão sendo apedrejado, Senhor, perdoa-os por este pecado. Às vezes você carregando uma mágoa por algo tão insignificante. Estevão sendo apedrejado para a morte. Senhor, perdoa-os por esse pecado. Se você não consegue liberar perdão, tal qual como Estevão liberou, comece a orar por essa pessoa e o Espírito Santo vai endireitar o seu coração. Amém? E com isso, Estevão adormeceu. Olha que poderoso. Olha que tremendo. Contemplando os céus abertos, mas sendo apedrejado. A tal ponto que Estevão ora pelos apedrejadores. Queridos, esse é o nosso chamado. Nós, como cristãos, seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos odiados, sofreremos injúrias, difamações. E o que temos que fazer? Revidar,
Senhor, perdoa-os por esse pecado. Ore por aquele que vos persegue. Ore. Isso é da outra face. Porque orar por aquele que quer o seu bem é muito fácil, mas orar por aquele que quer o seu mal, isso é cristianismo. Amém? Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, onde a gente vai ler o capítulo 8 do livro de Atos, que diz assim: a perseguição faz os discípulos se espalharem, se dispersarem. Então fique com a gente. Dentro em breve, o próximo vídeo do capítulo 8 será gravado. Tenhamos como exemplo o martírio de Estevão, que mesmo diante das pedradas, orou pelos seus inimigos. Amém, queridos? Graça e paz. Compartilhe esse vídeo, envia para os seus amigos, nos seus grupos, para que essa palavra alcance mais pessoas, assim como eu creio que você foi alcançado. Amém? Graça e paz, queridos.